pessoal, tudo bem? No vídeo da semana passada nós aprendemos então sobre a segunda fase da Revolução Francesa, que durou de 1792 a 1794. Essa segunda fase foi então o governo dos Jacobinos e ela vai ter fim então em 1794 com a condenação e a morte do líder desse governo, que era então Robespierre. A partir desse momento e no vídeo de hoje nós vamos ver então sobre a terceira fase e última da Revolução Francesa, que é então sob a liderança dos girondinos, o outro grupo da burguesia. Os girondinos então, como já vimos, eles eram a alta burguesia, eles eram então os comerciantes mais ricos, que tinham mais dinheiro, os banqueiros então. No governo dos girondinos, como nós vamos ter essa grande influência desses comerciantes, então nesse momento a França ela vai passar por um aumento, um desenvolvimento do seu comércio. Em 1795, os girondinos então estavam no governo, vão decidir criar outra constituição para a França. Nesse pouco período, desde o início da Revolução, já é a terceira constituição. Nessa Constituição, a França vai continuar sendo uma república, assim como foi decretada lá no governo dos Jacobinos, só que o voto que tinha se estendido na última Constituição a todos os homens, agora vai mudar. Ele vai voltar a ser censitário, ou seja, só vão poder votar os homens que tiverem maior renda, que tiverem mais dinheiro. E na sua maioria eram os comerciantes ali, os girondinos, que eram a alta burguesia. Então, dessa forma, como quem vai poder votar é quem tem mais dinheiro, o poder sempre vai continuar ali na mão dos girondinos, porque eles eram a maioria que poderia votar. Foi criado também nesse período um novo tipo de governo. Era ali a república, mas não era um único líder que iria governar. O governo, então, ali ficaria na mão de 5 pessoas, 5 deputados, que iriam tomar, então, as decisões. Esse governo, então, das 5 pessoas ali, na França, é o que a gente vai chamar de diretório. Então, o governo dos girondinos, essa terceira fase da Revolução, também pode ser chamado de diretório. Porém, os burgueses mais pobres, ali representados pelos jacobinos, ou mesmo as camadas mais pobres, os camponeses, eles não estavam gostando muito ali das decisões que os girondinos estavam tomando no poder. E eles começaram então a fazer ali uma certa movimentação, a organizar ali algumas revoltas, para tentar de alguma forma acabar com o governo dos girondinos. Além de querer o fim do governo dos girondinos, ou então alguns queriam que os jacobinos retornassem para o poder, mas outros até queriam que a França voltasse a ser uma monarquia, deixasse de ser uma república. Essas camadas então populares juntas vão tentar então se organizar para buscar mais igualdade, ou seja, para que todos ali pudessem votar, por exemplo. E muitos também queriam o fim da propriedade privada, ou seja, cada um era ali o dono do seu cantinho da sua terra. E quem não teria, por exemplo, dinheiro para ter aquele pedaço de terra. Então eles queriam então o fim da propriedade privada, para que talvez pudessem ter ali as terras comuns, então para que todos pudessem plantar e assim sobreviver. Ocorreu então em 1796 um movimento buscava então exatamente esses objetivos que eu acabei de falar. E esse movimento então ele vai ser chamado de conspiração dos iguais, porque o que as pessoas que participaram desse movimento queriam era a igualdade. E as camadas mais pobres vão então aderir a esse movimento, liderados então por Graco Babel. Espero que seja assim que fale o nome dele, porque eu não sei falar francês. Porém, logo o governo lá dos girondinos, o diretório, vai ficar sabendo dessa movimentação e vai colocar um fim então a essa revolta. E Graco, que era o líder então dessa revolta, e todos aqueles aliados que estavam próximos dele, serão mortos. Com isso que aconteceu então, com essa ação da população e essa reação
que o governo dos girondinos ali, que o diretório teve, o governo ele vai se endurecer muito. Igual aconteceu lá no governo dos jacobinos, que aconteceu uma forma de ataque e eles responderam então com ações radicais. Vai acontecer mais ou menos isso com os girondinos. Terá início então nesse período uma perseguição, então, uma forma de frear aqueles que eram contrários ao governo dos girondinos ou que eram então contrários a algumas das decisões tomadas por esse governo. As imprensas, então ali os jornais que eram contrários ao governo, eles eram fechados, eles eram censurados, não poderiam então publicar ali as notícias e as críticas ao governo. E as pessoas que abriam ali ser contrárias ao governo eram ameaçadas de ser deportadas, de serem expulsadas da França. Com o tempo, então, e com essas ações repressivas, as pessoas, então, a população, todos vão começar a não gostar mais do governo dos girondinos. E os girondinos vão perder cada vez mais ali a sua popularidade. E as pessoas vão querer buscar, então, alguém que consiga assumir o controle da França e colocar fim àquela confusão. O governo do rei não deu certo, o governo jacobino não deu certo, o girondino não deu certo também. Quem será que vai conseguir colocar ordem nesse processo na França? Havia nesse período um general, um cara lá, um moço novinho até do exército, que era muito famoso. Todo mundo falava dele. Era ele, então, Napoleão Bonaparte. E quase toda a França acreditava que ele seria o líder ali que poderia mudar a situação política da França, melhorar as coisas. E Napoleão Bonaparte, ele vai conseguir chegar ao poder. Ele vai assumir o governo, então, em 10 de novembro de 1799, ou seja, 10 anos depois que a Revolução se iniciou, em 1789. Então, o processo revolucionário durará 10 anos. Napoleão, então, ele vai chegar ao poder com a ajuda do exército e também de algumas camadas burguesas. E ele vai chegar ao exército, então, através de um golpe, que é o chamado, então, golpe de 18 Brumário. O golpe, ele tem esse nome, 18 Brumário, por quê? Quando foi proclamada a República lá na França, em 1792, tinha a questão da liberdade e tal, eles quiseram seguir um calendário próprio, um calendário republicano francês. E os meses, eles tinham sofrido algumas alterações nos nomes e também ali na divisão certinho dos meses. Brumário, então, era o nome do mês que eles estavam, 18 era o dia, e o mês, então, a data em que foi realizado esse golpe, fica, então, dentro do nosso calendário atual, o gregoriano, entre os meses de outubro e novembro. Então, o golpe de 18 Brumário leva esse nome porque era ali a data que eles estavam dentro do calendário republicano francês. Então, a partir do golpe de 18 Brumário, tem fim a Revolução Francesa, tem fim o processo revolucionário e tem início, então, uma nova fase na França, que é o governo de Napoleão Bonaparte. Você gostou desse vídeo? Se gostou, não se esqueça de clicar em gostei, de compartilhar com algum amigo e não se esqueça também de se inscrever no canal, porque a Revolução Francesa acabou, mas os impactos dessa revolução não. E na semana que vem nós vamos ver o impacto da Revolução Francesa aqui no Brasil colonial, então não perca o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!